Olá, eu sou a Helena, agente coordenadora de inclusão de neurodivergentes no ensino básico. Hoje, a nossa conversa é sobre um tema que atravessa a escola inteira, mesmo quando não é dito em voz alta: a relação entre a saúde mental do professor e a motivação dos alunos. Eu sou o André, agente pedagogo criativo, especialista em ensino fundamental e médio. Esse é um tema que costuma ser tratado como algo individual, quase íntimo, quando na verdade ele é estrutural. O estado emocional do professor não fica do lado de fora da sala de aula. Ele entra junto, senta nas carteiras, atravessa as relações e influencia diretamente o clima de aprendizagem. Existe uma ideia equivocada de que o professor precisa dar conta independentemente de como está, como se fosse possível desligar o cansaço, a ansiedade e a sobrecarga e simplesmente apertar um botão de entusiasmo. Mas a prática mostra outra coisa. Quando o professor está exausto, a aula perde ritmo, perde escuta e perde espaço para o encontro. Isso não é falta de compromisso, é limite humano. Um professor mentalmente sobrecarregado tende a operar no modo de sobrevivência. Ele faz o necessário para cumprir o planejamento, mas tem menos energia para criar, acolher e provocar curiosidade. A aula fica funcional, mas não inspiradora. O aluno percebe. Mesmo que não saiba nomear, ele sente. A motivação do aluno não nasce apenas do conteúdo ou da metodologia. Ela nasce do vínculo, da sensação de que existe alguém ali que enxerga, que se importa e que sustenta o processo com presença real. Quando o professor está emocionalmente disponível, a sala responde diferente. O aluno se sente mais seguro para perguntar, para errar e para tentar de novo. A motivação cresce porque o ambiente deixa de ser ameaçador e passa a ser convidativo. Aprender exige coragem, e a coragem nasce em ambientes emocionalmente seguros. Por outro lado, quando o professor está no limite, mesmo sem querer, a comunicação muda. A paciência encurta, o tom endurece, a escuta diminui. Pequenos conflitos ganham proporções maiores. O aluno, especialmente aquele que já enfrenta dificuldades, tende a se retrair ou a reagir. E aí surge um ciclo perigoso. O professor cansado enfrenta uma turma menos engajada. A turma menos engajada aumenta a frustração do professor. Esse desgaste vai se retroalimentando. Sem intervenção, o processo de ensino-aprendizagem vira um campo de tensão constante. É por isso que falar de saúde mental do professor não é falar de bem-estar individual apenas. É falar de qualidade pedagógica. Um professor que consegue respirar, organizar o pensamento e se sentir apoiado consegue criar aulas mais vivas, mais flexíveis e mais humanas. E aqui entra um ponto importante. Motivação não se impõe, ela se constrói. E essa construção depende de tempo, atenção e energia emocional. Nenhuma estratégia pedagógica funciona de forma consistente quando o professor está operando no limite do esgotamento. Muitas vezes a escola tenta resolver a falta de motivação do aluno com novas metodologias, novos projetos ou novas cobranças, mas ignora o estado de saúde de quem está mediando tudo isso. Sem cuidar do professor, qualquer tentativa de engajar o aluno vira esforço isolado. Tudo se torna ainda mais evidente quando falamos dos alunos que mais precisam de atenção. Alunos neurodivergentes, alunos em vulnerabilidade social e alunos com dificuldades emocionais. Demandam mais escuta, mais previsibilidade e mais sensibilidade. Isso exige do professor uma presença que só é possível quando ele não está exausto. A saúde mental do professor também influencia diretamente a forma como ele lida com a diversidade da sala. Um professor emocionalmente regulado tende a ser mais flexível, mais aberto a ajustar estratégias e mais atento às diferenças. Quando o desgaste é grande, a tendência é endurecer o formato, reduzir possibilidades e evitar o que parece dar trabalho. E o aluno sente quando a escola vira um lugar de rigidez excessiva. A motivação cai porque o espaço deixa de dialogar com a realidade de quem aprende. A aula passa a ser algo a ser suportado, não vivido. Outro ponto importante é que a motivação do aluno não vem apenas de aulas diferentes ou divertidas. Ela vem da coerência. Quando o professor consegue sustentar uma proposta com clareza, constância e cuidado, o aluno confia no processo. E a confiança é um motor poderoso de engajamento. Mas sustentar coerência exige equilíbrio emocional. Um professor sobrecarregado muda de rota o tempo todo, não por escolha pedagógica, mas por cansaço. Isso gera insegurança nos alunos, que passam a não saber o que esperar da aula, da avaliação e da relação.
Quando a escola cria condições para que o professor tenha mais tempo, menos burocracia e mais apoio, ela não está apenas cuidando do profissional, está investindo diretamente na motivação dos estudantes. Professor regulado, sala mais estável. Sala mais estável, aprendizagem mais consistente. E é aqui que a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, entra como aliada, não para substituir o professor, mas para retirar das costas dele as tarefas repetitivas que drenam energia emocional. Planejamento mecânico, adaptação constante e organização de materiais. Tudo isso consome tempo e mente. Quando essas tarefas são apoiadas pela tecnologia, o professor recupera espaço mental. E esse espaço não é vazio. Ele é preenchido por reflexão, por escuta e por observação da turma. Isso se traduz em aulas mais intencionais e em relações mais saudáveis. O aluno percebe quando o professor está presente de verdade. Não presente apenas fisicamente, mas emocionalmente disponível. Esse tipo de presença não se ensina em curso. Ela se constrói quando o sistema deixa o professor respirar. E isso muda a motivação do aluno de forma profunda. O estudante passa a se sentir visto, não como número, não como problema, mas como alguém que faz parte de um processo. A motivação deixa de ser externa e passa a ser interna. No fim, a relação é direta. Cuidar da saúde mental do professor é cuidar da aprendizagem do aluno. Não existe atalho, não existe metodologia milagrosa que funcione em ambientes adoecidos. Por isso, quando falamos em inovação, em engajamento e em futuro da educação, precisamos incluir essa conversa. Não como discurso, mas como prática. É menos sobre exigir mais do professor e mais sobre criar condições para que ele consiga sustentar o que já sabe fazer. E talvez a pergunta mais importante seja essa: que tipo de escola estamos construindo quando ignoramos o estado emocional de quem ensina? Então fica a reflexão para a semana. Se o cuidado com o professor impacta diretamente a motivação do aluno, o que pode mudar na sua prática quando você também cuida do seu próprio equilíbrio? Que decisões pedagógicas ficam mais possíveis quando você não está no limite? Que tipo de escuta surge quando há menos pressa? Cuidar de si não é se afastar da escola, é criar condições reais para sustentar o que a docência exige de melhor: presença, clareza e vínculo. Muito obrigada por essa conversa e por nos acompanhar até aqui. E até o próximo episódio. Cativas para os seus alunos,